Olá, tudo bem? Hoje vamos falar a respeito da história do Brasil, mas enfocando especificamente a parte de imagens, ou seja, observando a história do período colonial a partir de imagens construídas ao longo da história sobre esse período do período colonial brasileiro, né? Bom, vamos começar nessa primeira parte falando sobre os índios e sobre os negros. Nesse sentido, a partir de algumas imagens, vamos trabalhar a construção do processo de colonização, tendo em vista a questão indígena e tendo em vista também a questão dos negros. Mais tarde, nós vamos abordar outras partes da história do Brasil colônia. Mas vamos então, a partir da questão indígena e a partir de imagens feitas a respeito do tema, vamos ver então o Brasil colônia. Vamos lá. Os indígenas. Aqui há uma questão relacionada a um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele era o escrivão, digamos assim, da frota de Cabral, e Pero Vaz de Caminha, ele registrou, a partir de um documento, o primeiro documento feito sobre a história da presença portuguesa aqui, ele registra as impressões a respeito do Brasil, dessa terra, né, a respeito, por exemplo, dos índios. E num trecho dessa carta, Caminha fala o seguinte: os selvagens correram em grande número ao lugar da solenidade, e ali mostravam dar grande atenção à cerimônia sagrada, fazendo-se notar entre eles um velho que parecia compreender e explicar aos outros a santidade daquele ato. Bom, então a partir desse trecho e a partir da imagem que aparece aqui, que é uma pintura de Vítor Meireles, essa pintura foi feita no final do século XIX, observamos a questão da missão evangelizadora. Ou seja, dentro do processo expansionista, nas grandes navegações, havia o ímpeto evangelizador, havia o projeto missionário cristão. E esse projeto ele aparece claramente na carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele destaca, ele descreve a realização da primeira missa aqui no Brasil, que foi celebrada pelo Frei Henrique de Coimbra. Então, a imagem que a gente observa retrata a missa e o texto, né, o trecho da carta de Caminha, também fala a respeito desse ato sagrado e solene, como ele registra na carta. Então, primeira informação importante é a questão do projeto missionário. Havia no projeto expansionista, nas grandes navegações, havia esse projeto missionário, esse ímpeto missionário evangelizador. Muito bem. A próxima imagem. Aqui vamos falar sobre alteridade. É uma palavra não muito usada, mas é uma expressão importantíssima para que a gente possa analisar o contato do europeu, recém-chegado a essas terras, e os índios, né? Aliás, o contato entre o europeu e os índios. Esse contato ele é baseado na questão da alteridade. Alteridade significa o encontro com o outro que é diferente. E nesse encontro com o outro, o que se observa? Bom, além das diferenças, observa-se também a questão do preconceito, da discriminação. Por exemplo, podemos ver o outro como menor, nós podemos ver o outro como inferior, nós podemos ver o outro, às vezes o contrário também, como superior, como divino, né? Então aqui a gente tem uma imagem, essa é uma imagem mostrando o contato, né? Os europeus chegando, os portugueses chegando a essas terras, e os índios, né? O primeiro contato, a primeira impressão, e a gente tem aqui um trecho de um historiador. Interessante esse trecho. O Pero de Magalhães Gândavo, ele é considerado um dos primeiros historiadores que registraram a história do Brasil, o processo de colonização do Brasil,
ainda no século XVI. E nesse trecho observa claramente a questão da alteridade. Veja como o historiador descreve o índio. Presta atenção. A língua que usam por toda a costa carece de 3 letras, convém a saber. Não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e dessa maneira vivem desordenadamente, sem terem, além disso, conta, nem peso, nem medida. Olha que interessante. A observação que o português faz a respeito do índio é que o índio vive em desordem, não tem fé, nem lei, nem rei. Esta posição de alteridade observa o índio como inferior, como aquele que vive num ambiente de desordem. O mais interessante é que essa imagem negativa do índio, essa imagem preconceituosa em relação ao índio, ela permanece, ela continua, ela avança. Ao longo da nossa história, vamos perceber sempre essa posição preconceituosa. É comum até hoje falar, o índio é preguiçoso, bagunçado como o índio, essas questões ainda aparecem até os dias de hoje. Muito bom. Outras frases retiradas de opiniões, né, de visões dos europeus a respeito do nativo. E nós temos também aqui uma imagem de um tapuia. Essa imagem ela foi pintada por um artista espanhol, um artista holandês que esteve aqui no Brasil no século XVII. A pintura retrata um tapuia lá no Nordeste. Muito bom. Vamos ver então algumas impressões. A primeira, voltando a Pedro Vaz de Caminha, olha só que interessante como ele destaca, descreve, registra o índio. Rijos, saudáveis e inocentes, gente bestial e de pouco saber. Agora vamos a Américo Vespúcio. Índios mansos, vivendo de forma paradisíaca, de acordo com a lei natural. Essa é a impressão de Américo Vespúcio. Agora vamos a um texto jesuíta. Os jesuítas vieram para cá, chegaram aqui ao Brasil em 1549, e os jesuítas vão atuar diretamente com os índios, através do trabalho missionário, trabalho catequético, organizando as missões nas quais faziam a conversão dos índios ao catolicismo. Veja que, a partir de algumas partes, né, de um texto jesuíta sobre os índios. São cães em se comerem e se matarem, e são porcos nos vícios e na maneira de se tratarem. Olha que interessante, esta é parte de um texto jesuíta a respeito dos índios. São cães, são porcos, né? Muito bom. Então a gente percebe aqui que o tratamento dado ao índio, de um modo geral, é este: preconceituoso, discriminatório, é um tratamento que vê o índio como inferior e um índio passível de um processo de civilização. Ou seja, a civilização ela tem que ser imposta ao índio, seja através da língua, da religião, dos costumes e etc. Né? Continuando. Bom, aqui, essa pintura ela é muito interessante. É uma pintura já do século XVI, a adoração dos magos. A pintura é de Vasco Fernandes. E o mais interessante é que essa pintura, ela é, obviamente, uma pintura com uma temática religiosa, né? A adoração dos reis magos, nós temos a visita dos reis magos a Jesus, quando Jesus nasceu, e aí observa-se uma coisa interessante, um índio introduzido nessa imagem. Um índio, ele é um dos reis magos. É uma coisa interessante porque se não for a primeira vez, é uma das primeiras vezes nas quais o índio ele é introduzido no imaginário português dessa forma, desse jeito. Ou seja, uma pintura que trata de uma questão sacra, religiosa, inclui o índio como personagem de uma história bíblica. Isso é interessante. Continuando. A antropofagia é uma das questões mais interessantes, muito, muito apavorante na ótica do europeu. Imagine, o europeu chega à América e aqui na América descobre que alguns povos
eram antropófagos ou canibais. É um tema muito comum em prova, muito recorrente nos vestibulares. O Enem mesmo já tratou desse tema várias e várias vezes. Muito bom. A antropofagia. Então, primeiro vamos resolver aqui uma questão. Nem todos os nativos praticavam a antropofagia. Tá? A antropofagia, ela era parte de um ritual. Em algumas tribos, os nativos, eles viviam em conflito constante. Nós temos rivalidades tribais aqui na América, aqui no Brasil, por exemplo, é muito comum a rivalidade tribal. Nós temos tribos inimigas, tribos rivais, que se enfrentam sistematicamente. Muito bom. Quando acontece a rivalidade entre tribos que praticam a antropofagia, olha o que acontece. O índio, eventualmente capturado, derrotado, ele é comido pela tribo vencedora, mas não é um ato desvinculado de um ritual. Há um ritual. Na verdade, os índios comem o seu inimigo, comem a coragem dele, as virtudes, comem a valentia desse índio. Não comem para matar a fome, não comem nesse sentido. Tá? O índio, ele devora o seu inimigo, na verdade, ele está devorando a coragem, os valores, as virtudes daquele inimigo. É bom lembrar também que nós temos na América outras práticas antropofágicas que são mais remotas, mas que existiram também. Por exemplo, havia aqui a chamada prática do... a gente fala de endocanibalismo, ou seja, povos nativos, eles comem membros da própria tribo, muitas vezes até em rituais fúnebres. Morre o índio e aquele índio é devorado pelas pessoas mais próximas, no sinal de respeito àquele índio devorado. Então, há algumas práticas, algumas variações da antropofagia. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é para o seguinte: a antropofagia, ela é retratada nessa imagem de um artista holandês, quando Maurício de Nassau veio para cá, no século XVII, e se instalou na região de Pernambuco, quando houve a invasão holandesa, Maurício de Nassau trouxe para cá muitos artistas, muitos cientistas que retrataram e estudaram o Brasil. E um desses artistas é este aqui, Albert Eckholt. Ele retratou uma Índia antropófaga. Dá para perceber que a Índia está carregando ali um cesto com partes humanas, está carregando ali um pedaço humano, ou seja, essa imagem do artista holandês retrata índios antropófagos. Muito bom. A antropofagia, ela é entendida pelo europeu como uma prática demoníaca, uma prática associada, né, a essas questões demoníacas. Quando começou a expansão marítima, muitos achavam que os confins do mundo eram habitados por monstruosidades, por seres terríveis e apavorantes. Quando o europeu chega à América e ele percebe que alguns nativos praticavam a antropofagia, então o europeu associa esses nativos àquelas monstruosidades que habitavam o seu imaginário quando começou a expansão marítima. Né? Então, esse é o caso típico. Nós temos aqui a imagem feita por um artista holandês retratando uma indígena antropófaga que praticava esse rito. Agora, preste atenção nessa frase aqui. Eles fazem assim, não para satisfazer a própria fome, mas por hostilidade, por grande ódio. Hans Staden. Hans Staden é uma figura interessantíssima. Ele esteve aqui no Brasil, na região de São Paulo, e o Hans Staden foi capturado por tupinambás antropófagos. E ele passou um tempo preso entre os índios, capturado, e ele seria comido. E acabou conseguindo fugir, mas enquanto ele esteve preso, ele percebeu, né, alguma coisa da cultura tupinambá, ele esteve inserido naquela cultura durante um tempo, e o Hans Staden assistiu a um rito de antropofagia. Então,
ele teve contato com a antropofagia. Olha que coisa, que vida mais aventureira. Foi capturado por antropófagos, passou um tempo numa aldeia antropófaga, seria comido, conseguiu fugir, abandonou, voltou para a Europa, e na Europa, ele é alemão, ele escreveu um livro relatando a sua aventura, realmente uma aventura fantástica, aqui no Brasil, no século XVI. Bom, a questão da escravidão. Os índios também foram escravizados. É bom lembrar isso aí, porque a gente normalmente, quando fala sobre o período de colonização, a gente fala do Brasil com escravidão negra. Na verdade, houve também a escravização do índio, numa escala menor, mas houve. Tá? Para vocês terem uma ideia, no século XVIII, só no século XVIII, o Marquês de Pombal, que era uma autoridade portuguesa, uma espécie de primeiro-ministro lá de Portugal, governava na época de Dom José I, o Marquês de Pombal fez um decreto proibindo a escravização de índios no Brasil. Quer dizer, então, se houve decreto proibindo a escravização de índios, é claro que havia a escravização de índios, mas numa escala menor. Tá? Essa imagem aqui é uma imagem de Debré, um artista francês que esteve no Brasil. Ele veio para cá já no século XIX, mas nessa imagem ele retrata uma prática que era comum no Brasil, no período de colonização, uma prática de captura de índios que mais tarde eram vendidos como escravos. Na verdade, essa prática foi muito comum na região de São Paulo. Os bandeirantes paulistas, eles avançavam pelo sertão, capturavam índios e depois vendiam os índios em São Paulo ou no Rio de Janeiro, algumas áreas próximas ali, vendiam os índios como escravos. Agora, por que, já que nós sabemos que a escravidão negra foi mais intensa, mais praticada, por que em algumas regiões a escravidão do índio era praticada e não a do negro? É porque são áreas mais afastadas, geralmente áreas mais distantes dos centros econômicos principais. Aí nessas áreas o tráfico negreiro não chegava, ou seja, o traficante ele não atuava em áreas que não eram economicamente muito vantajosas, onde o mercado para o escravo negro não era tão bom assim. Então, nessas áreas mais afastadas, como é o caso de São Paulo, ali o paulista ele escravizava o índio. E nesse sentido, havia muito conflito entre os paulistas e os jesuítas, porque os padres da Companhia de Jesus, né, os jesuítas, eles catequizavam os índios, mantinham os índios nas missões, e muitas missões jesuítas eram atacadas pelos paulistas, que capturavam os índios dessas missões e depois vendiam como escravos. Bom, há casos também, na história, né, do bandeirantismo paulista, há casos nos quais a gente tem registro de paulistas que se vestiam de padres para enganar os índios, e aí, com essa farsa, conseguiam se aproximar das aldeias, capturavam os índios e depois os vendiam como escravos. Bom, agora a questão dos negros. Nós falamos um pouco sobre os índios, né, a partir de algumas imagens feitas na história do Brasil. Agora a questão dos negros. Bom, o negro é o negro africano. É bom lembrar que o índio, aqui no Brasil, durante muito tempo, também foi chamado de negro. Ele era chamado de negro da terra. Tá? O negro africano era chamado de negro da Guiné. Muito bem, os negros vieram para cá trazidos pelo esquema do tráfico negreiro. Né? Vamos ver então um pouco a questão dos negros, a escravização dos negros e o processo do tráfico negreiro. Bom, aqui a gente tem uma pintura de Debré mostrando um engenho, escravos trabalhando no engenho de cana. Aqui a gente tem ao lado uma outra figura também de Debré. Debré é um grande cronista da história do Brasil, um cronista visual. Ele foi uma figura extremamente importante, porque os seus registros destacam o cotidiano do Brasil, especificamente o caso do africano, do negro, do escravo. Muito bom. Aqui a figura mostra um escravo sendo castigado. Ele está amarrado numa espécie de pau de arara e é castigado por um feitor. Os castigos físicos eram práticas comuns
aqui no processo de escravidão. Bom, mas o interessante nessa primeira parte sobre a escravidão é um texto do padre Antônio Vieira. Antônio Vieira é um jesuíta, é um padre muito famoso, e Antônio Vieira destacou-se como um grande escritor. Ele faz parte do barroco na literatura brasileira colonial. Bom, preste atenção nesse trecho, como é que o padre aborda a escravização do negro africano. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz e em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de 2 madeiros, e a vossa, em um engenho, é de 3. Também ali não faltaram as canas, porque 2 vezes entraram na paixão. Uma vez servindo para o cetro de escárnio e outra vez para a esponja em que lhe deram o fel. A paixão de Cristo, parte foi de noite, sem dormir, parte foi de dia, sem descansar. E tais são as vossas noites e os vossos dias. Cristo despido e vós despidos. Cristo sem comer e vós famintos. Cristo em tudo maltratado e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoites, as chagas, os nomes afrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, que, se for acompanhada de paciência, também terá merecimento de martírio. Olha que coisa extraordinária. O padre Antônio Vieira, ele associa o sofrimento do escravo à própria paixão de Cristo. E aí, dessa forma, o padre afirma o seguinte: o escravo sofre como Cristo sofreu. E pelo sofrimento, que é semelhante ao de Cristo, o escravo terá um merecimento. Interessante, né? Ou seja, ele cria uma justificativa teórica para a escravidão. Você, escravo, é associado a Cristo no seu martírio, no seu sofrimento. Isso é muito interessante. Bom, a escravidão negra, ela está inserida na dinâmica da colonização, porque ela implica um grande comércio, ela relaciona-se a um grande comércio, que é o tráfico negreiro. Então, os escravos são transferidos da África para o Brasil, vendidos aqui, e o lucro dessa atividade é um lucro extraordinário, é um lucro que enriqueceu bastante os portugueses. Bom, agora nós temos aqui outras imagens. Uma imagem é a de um artista holandês que veio na época de Maurício de Nassau também, chamado de Frans Post. Ele retrata um engenho. O engenho, ele é uma unidade que planta a cana e produz o açúcar. A produção de açúcar é a primeira grande atividade colonial do Brasil. É a produção de açúcar feita no engenho. O açúcar é um produto caro, um produto de grande valor comercial, e a produção do açúcar aqui foi a atividade que consolidou o processo de colonização do Brasil. E esse engenho, ele é uma plantation. Ou seja, o que é uma plantation? É uma grande lavoura, é um latifúndio. Essa grande lavoura é exportadora, ou seja, produz principalmente para o mercado europeu, no caso, o mercado português. A grande lavoura chamada de plantation, ela é eminentemente escravagista. Então, foi a mais importante, a maior empresa colonial utilizadora de escravos africanos, era a plantation. Tá? E nós tivemos aqui vários modelos de plantation. A produção de açúcar acontecia numa plantation, que a gente chama genericamente de engenho. Mas nós também tivemos outras grandes lavouras. Tivemos a lavoura de tabaco, tivemos a lavoura, mais tarde, de café, né? Nós temos também a de algodão. Então, a plantation canavieira foi a mais importante do período colonial, mas não foi a única. Nós tivemos também outras atividades dessa natureza. Bom, aqui a gente tem
uma outra pintura de Debré mostrando um comércio de escravos no Rio de Janeiro, no famoso comércio de Valongo, lá no Rio de Janeiro. Recentemente, foi feita uma restauração da região e vários vestígios desse mercado de escravos foram encontrados recentemente. Muito bom. Então, os escravos estão aqui dispostos como mercadorias para a venda. É bom lembrar que o escravo é tratado como coisa. Tá? O escravo é propriedade, então ele é vendido, comprado, ele é emprestado, ele é alugado, o escravo é tratado como coisa. Comparando o índio com o negro na questão, vamos dizer assim, moral ou jurídica, a gente percebe algo interessante. A igreja, por exemplo, de um modo geral, a igreja considerava lícita a escravização do negro, mas condenava a do índio, porque geralmente o índio tinha um tratamento especial no caso das missões, no caso da evangelização. Mas é bom lembrar que o negro, ao pisar no Brasil, também era evangelizado. O negro não tem direito aqui de professar a sua religião original, não. Ele também é evangelizado. Só que a igreja tinha, naturalmente, um cuidado especial em relação aos nativos aqui do Brasil. Bom, o tráfico, então, era uma atividade lucrativa, uma atividade muito, muito vantajosa para Portugal, e essa atividade, ela é a grande razão para a gente entender por que os portugueses preferiram mais o negro como escravo e menos o índio. Muito bom. Aqui é uma outra questão. Os escravos africanos foram também muito utilizados nas regiões de mineração. Essa figura aqui, ela é uma figura antiga, ela deve ser do século XVIII, comecinho do século XIX. Essa figura retrata os escravos trabalhando arduamente na mineração. Quando o ouro foi descoberto aqui em Minas Gerais, veio gente para cá em grande quantidade, as vilas se multiplicaram e tal. O governo também, a autoridade portuguesa também passou a disciplinar aqui a extração das minas. Muito bom. Nesse caso, uma coisa interessante, para o indivíduo ter direito a uma data, que é um lote destinado à lavra do ouro, ele precisava ter escravos. Por isso, a quantidade de escravos em Minas Gerais era muito grande, porque havia a exigência de ter escravos para que o indivíduo fosse minerar. Muito bom. Aqui nós temos também uma outra figura, voltando aqui ao desenho de Debré. Nós temos aqui escravos com colares de ferro, mostrando que eram escravos fugitivos. Esse colar de ferro, ele não só indica que o escravo era um escravo fugitivo, ou seja, já fugiu uma, ou duas, ou três vezes, foi recapturado, mas também esse colar, ele dificulta a movimentação do escravo. Por exemplo, se ele fugir e se embrenhar numa mata, ele tem dificuldade de se locomover. Então, é não só um colar que identifica que ele é fugitivo, mas também dificulta uma nova fuga. A gente observa nessa figura algo interessante. Além do escravo ter o colar que indica que ele é fugitivo, esse escravo, ele é um escravo de ganho. É chamado também negro de ganho. Muito comum no Rio de Janeiro, em Vila Rica, em Salvador. Onde tem cidade, onde tem área urbana, é comum o escravo de ganho. O que é exatamente o escravo de ganho? É aquele que trabalha na cidade, ele presta serviços, ele pode ser aqui, um vendedor ambulante, né? Ele pode ser, às vezes, um marceneiro, ele pode ser um pedreiro, pode ser um carregador de água, enfim. O escravo de ganho, ele trabalha na rua e o que ele ganha com o seu trabalho pertence ao seu dono, ou seja, ele entrega o valor que ele recebe para o seu dono. Em algumas circunstâncias, o dono, ele permite ao escravo uma parcela nesse ganho. O escravo pega, né, uma parte desse ganho. Havia casos também de, aqui, por exemplo, em Minas Gerais, a gente tem uma situação interessante. Em Minas Gerais, no auge da mineração, as autoridades geralmente vigiavam muito os escravos e as escravas de ganho, porque eram muito vigiados em função da prática de contrabando de ouro, porque são escravos que vivem nas ruas e poderia acontecer esse tipo de situação. Outra coisa interessante também, escravas de ganho eram usadas às vezes na prostituição. Muito bom.
Aqui a gente tem um capitão do mato, é uma coisa interessante também na história do Brasil. Observem essa figura aqui de um capitão do mato. O capitão do mato, ele é aquele indivíduo que captura escravo fugitivo. Ele recebe para isso e aí ele vai para o sertão, para onde for, e captura o escravo fugitivo. Ele recebe as orientações sobre os traços físicos do escravo fugitivo e vai atrás e tenta capturar. Muito bom. Observa-se que esse capitão do mato, retratado nessa figura, ele é negro. Muitas vezes o capitão do mato era negro, era mulato. Né? E vejam que ele voltou com um escravo amarrado, um escravo fugitivo que foi capturado. Essa profissão, capitão do mato, ela foi regulamentada aqui pelos portugueses, pelo governo português, no século XVIII. Tá? Então a gente tem um caso interessante de uma profissão regulamentada ligada à captura de escravos fugitivos. Bom, a resistência. Todos resistiram. Um índio resistiu à escravização, um índio resistiu à perda das suas terras, um índio resistiu ao processo de aculturação, o negro também resistiu. E uma das formas mais interessantes, talvez seja a forma coletiva mais importante de resistência do escravo negro contra a escravidão, tenha sido o quilombo. E o mais famoso quilombo foi o quilombo de Palmares. Esse quilombo, ele representava a resistência do negro, representa até hoje, né? É um símbolo da resistência dos negros na luta pela igualdade, pelo combate à discriminação, ao racismo, ao preconceito, né? E, bom, o quilombo de Palmares, ele tem um líder, chamava-se Zumbi. Em 1695, o quilombo foi destruído por uma bandeira paulista, um bandeirante chamado de Domingos Jorge Velho, foi contratado pelas autoridades portuguesas para cercar e destruir o quilombo. Então, o paulista Domingos Jorge Velho cercou o quilombo e o destruiu. Essa imagem aqui mostra o ataque dos paulistas ao quilombo de Palmares e a sua destruição. O líder, o Zumbi de Palmares, foi morto. A morte dele, ela é hoje uma data cívica importante do Brasil. É o Dia Nacional da Consciência Negra. Tá? Bom, então hoje nós vimos essa parte, os índios e os negros, a partir de imagens construídas para registrar a história do Brasil nesse primeiro momento. Ok? Um abraço então e até a próxima aula.